Amém, né? Então, aula Sim. de Ruth 3. Ah, duas coisas, né? Primeiro, todos conseguiram ler esse capítulo 3 de Ruth? Hum, Hum, amém. Bom, Amém. amém. E ficou alguma dúvida, alguma questão da aula passada? Que a gente acabou meio em cima da hora? Hum. Pra mim, não. Só um detalhezinho lá, que eu tava compartilhando com a Carol, né? O tratamento de Boaz para os seus funcionários, né? E deles para com ele também, né? Então demonstra que ele tinha cuidado com as pessoas e que os funcionários dele lá, os trabalhadores, quando ele chegou lá, ó, o Senhor te abençoe, né? Eles retribuíram, né? Com carinho para eles. Então mostra também como deve ser a nossa relação patrão-empregado, as relações, né? Uhum. Verticais, né? Não só o vertical, como horizontal também. É algo muito legal. É É. testemunho isso aí. A gente viu Amém. do lado da Ruth, né? Que era serva, né? Trabalhadora, mas a gente não comentou tanto do lado do Boaz, de fato. Hum. Muito bem Hum. pontuado, pastor. Obrigado. Obrigada, obrigada. Mais alguma coisa? Podemos prosseguir? Assim, Então, amém. vamos lá. E... Relembrando aí, né, nossas dicas de estudo. E vamos começar orando, né? Amém. Então, alguém gostaria de fazer uma oração para a gente começar a aula, por favor? Tá, então, ó. Tá bom. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor está concedendo para a gente. Amém. Obrigado porque o Senhor está nos permitindo nos reunir Amém. para estudar mais a Tua palavra e para conhecer mais de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Dá-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra. Amém. Abra, Senhor, os nossos olhos para que a gente possa ver as maravilhas, a beleza da Tua mensagem, Senhor, Amém. da Tua palavra. E que a gente possa aplicar isso na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Sim. Bom, vamos lá. Então, gente, vamos ler cuidadosamente, tá? Temos Bom, uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Ah, legal. Se todo ótimo. mundo Três ler cada aí, um. cada um lê 3 versículos. Uhul. Então, como começamos aqui? Irmã Isabel, a senhora pode começar lendo 3 versículos, aí depois eu vou direcionando, vou comentando para quem que vai passar a palavra, tá? Certo, Então, 3 versículos para cada um, tá, gente? tá. Certo dia, Noemi, sua so... certo dia, Noemi, sua sogra lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na ilha. Lave-se perfumes, vista sua melhor roupa e desça para ele. Mas não deixe que ele perceba você, até que tenha comido e bebido. Quando Ah, irmã, ele for... é, Já deu? já deu, já. Pastor Silas, microfone. Amém. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: Farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Samuel? Ah, 8, né? Ou 7?
Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se sem ser notada. Descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Amém. Pastora Rose? Boaz lhe respondeu: O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Amém. Elis? Passe a noite aqui. De manhã veremos se ele quiser resgatá-la. Muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Amém. Cláudio? Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: Ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: Não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Amém. Amém. Bem, Obrigado, gente. obrigada, pessoal. Aleluia. Amém. Legal. Antes da gente passar aí para a próxima parte, ficou alguma dúvida no texto, alguma expressão? A gente tem aqui algumas coisas bem particulares, né? É, Que a gente talvez vai discutir, mas é. teve alguma palavra, alguma coisa aqui que vocês olharam e falaram, ah, não entendi direito? Hum. Seria resgatar. O que que isso significa? Na verdade, na noite de manhã, veremos se ele quiser resgatar, né? Sim. Então, esse termo assim é cuidar dela, seria isso daí, no caso? Ele vai se É responsabilizar por é ela? que a gente. Pode falar? Não Ah, a pode, gente, né? essa parte a gente vai explicar um pouco melhor daqui a É, pouco, isso, mas isso. pode Agora já não dar tô uma beleza. introdução Não, civil. é que a gente tinha comentado na outra aula, né? Um pouquinho. A gente tinha comentado algumas referências que falavam sobre o resgate, né? Que o resgate era de duas formas, né? Você tinha o resgate da família, então, da família e da propriedade. Então, seriam essas duas coisas para não falar muito, senão vai acabar explicando, Ah, mas é isso aí. né? Tem a ver com dar sustento, com é, é, sustentar financeiramente mesmo, com alimento, e Uhum. nesse caso também tem a ver com manter o nome da família, Isso, por ser uma exatamente. viúva. É, porque ela não tinha, obviamente, nem esposo nem filhos, né? Então, não tinha como perpetuar o nome. Uhum. E como lá é uma questão assim, a família, porque tinha dado herança. E aí a herança era para aquela tribo, aí depois para aquele clã, e depois para a família X. Aí se o pessoal da família X morresse, ia ficar sem gente
e não ia ter para quem passar, né? Então, é como se, tipo assim, desaparecesse aquele pedaço. Uhum. Ia ser, vamos supor assim, terra de ninguém. Uhum. Ah, então não poderia. Então, uma forma ali, né? Que Deus também, ele obviamente já tinha planejado, para que nesses momentos, se isso acontecesse, já tivesse esse parecer jurídico. Sim, alguém precisaria ter esse cuidado. É, A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, é, mas na aula da semana que vem vai ficar mais claro ainda. é. As duas coisas, assim, tanto a parte de resgatar terras como a parte de resgatar pessoas. É. Mais alguma questão, gente? Olha, para mim é familiar, né? Mas às vezes não é tão familiar. Explicar o que é eira. Boa. Isso a gente também vai falar, vai até mostrar foto. É, porque nem nós sabíamos quando a gente falou. Eu fiquei perguntando para Stephanie, o que é ERA? Que eu não sei. Aí a gente Eu viu. também falei, ela perguntou depois, eu também não sei. Vamos É, ver. Daí tem uma fotinha aqui, depois a gente vai dar uma olhada. isso. Mais alguma coisa, gente? Ah, e também o que é cevada, né? Porque também a gente não sabia direito. Mas da cefada a gente já mostrou na semana Ah, a gente passada. mostrou, é verdade. Porque no começo, a gente também não sabia o que era. A Uhum. gente achava que era tudo a mesma coisa. Uhum. Vai ter, acho que uma fotinha ainda de plantação É, de eu cevada. acho que sim. Mais alguma questão, gente? Ou podemos prosseguir relembrando o contexto aí? Acho que a gente já pode prosseguir, eu acho. Então, beleza. Então, vamos ler no contexto. Exatamente. Bom relembrar, né? Estamos É, aqui na época dos juízes. Naquela época não havia rei em Israel, então cada um fazia o que lhe parecia certo. E daí a gente tem extremos, né? A gente é. vê no livro de Juízes mesmo um monte de bagunça, né? Cada um fazendo o que dava na telha. Uhum. E ao mesmo tempo a gente tinha pessoas que eram extremamente cuidadosas, como por exemplo a gente vê o Boaz, né? Isso. Que era como o pastor mesmo citou, né? Como um comentário da aula do texto passado, né? De Ruth 2. Isso. E a gente tem, dentro desse contexto em que cada um fazia o que parecia certo, a gente tem lá o Elimeleque e toda a família dele indo para Moab, como a gente já tinha discutido, né, na aula passada. E depois, nesse retorno, né, voltam somente Noemi e Ruth. A gente tem aqui a cevada, aqui, porque estava na época da colheita de cevada. Olha só, gente. Então, isso daqui parece. A gente achava que era trigo, mas não, é cevada. É, a gente não sabia. A gente achava que era tudo a mesma coisa. E não achava que era a mesma coisa, mas isso daqui eu olhava É. eu ia falar que era trigo, mas não é trigo, é cevada. Ó, só E para esclarecer, a cevada ainda é um cereal muito básico na alimentação de muitos povos. Hein? sim, sim. É... Eu vou uma tinha feito de cevada. Sim, mas você tem pão de cevada, né? Tem bastante coisa aqui. Uhum. É um grão muito 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 usado. usado. Sim. Muito provavelmente não como trigo, não como arroz, É. mas continua sendo muito usado. E aí a gente tem a situação de Ruth 2, né? Ruth colhendo ali, né? Uhum. Pegando as sobras, né? É. Aquilo que caía da colheita de cevada dos servos de Boaz Isso. e ela sendo abençoada, né? E É. a gente viu, né? Como ponto crucial de Ruth 2 a diligência. E a gente vê a Exatamente. diligência de Deus, né? Conduzindo o caminho de Ruth, Uhum. aquele por acaso é muito marcante, né? É. A gente Percaçou. exatamente. A gente vê a diligência da Ruth, né? Que eu acho que é o mais claro no texto. Ruth não parando de trabalhar e fazendo isso, claro, tinha o sustento dela, mas pensando especialmente no sustento da sua sogra, da Noemi. Então ela sendo diligente no trabalho, especialmente pensando na sua família. E a diligência também do Boaz, claro, né? Que
ao perceber que ele tinha uma responsabilidade com Noemi, ele também ajuda e abençoa Ruth, porque assim também estaria abençoando Noemi e a sua família, né? Uhum. Ah, uma coisa importante, né? Antes da gente ir aqui para alguns comentários de contexto do capítulo que a gente leu hoje, né? Uhum. O versículo 3, olha, o versículo 1, né? Aliás, mentira. O último versículo de Ruth 2 fala que estava acabando a colheita de cevada e de trigo, né? Uhum. Então a Ruth ficou com as servas de Boaz até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Então quer dizer que levou algum tempo entre Ruth 2 e Ruth 3, não é Ah, é. algo imediato, né? Ruth continuou ali trabalhando Uhum. junto com as servas de Boaz, pegando aquilo que caía, né? Exatamente. Por, sei lá, semanas, talvez meses. É, o excesso ali, né? Então, É bom. então, é importante a gente destacar isso porque às vezes a gente lê o texto, né, e acha que as coisas aconteceram tudo uma em seguida da outra, né? Mas não, É, levou um bom tempo entre uma coisa e outra. isso. E Teve agora, tempo para eles se conhecerem também, né? Melhor. aham, Dele saber que ela realmente era mulher virtuosa e tal. assim, É, e para todos, né, para que o testemunho de Ruth Teve ficasse claro para testemunho. toda a cidade, né? Que é uhum. algo que a gente leu no texto de hoje, né? E agora, né, as duas questõezinhas aí eh, sobre a lei, né? Aqui o primeiro, né, que a Noemi fala, Boaz é nosso parente próximo. E daí o que que isso significa, né? A gente pode relembrar aqui o texto de Deuteronômio 25:5. Opa, não apareceu aqui, agora apareceu. Alguém poderia ler, por favor, esse versículo? Eu posso ler. Ah, Obrigada. obrigado. 25, sim. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, e a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Bem, Então, é nesse sentido, né, quando a Noemi fala, né, eu preciso preparar algo para você e cita o Boaz como parente próximo, ela já está pensando na aplicação dessa lei, para que Boaz e Ruth se casassem e Ruth tivesse ali uma família. E a outra parte lá do que fala também, né, do há um outro parente, há um outro que é parente mais próximo que eu. Isso o Boaz falando para Ruth no versículo 12 é algo que a gente também pode ver lá em Levítico 25:25. Quase a mesma coisa, né? é, Se alguém puder ler, por favor, é... nós ficaríamos agradecidos. Obrigado. Opa, pera, não apareceu aqui, agora apareceu. É isso, é. Desculpa. Pode ler? Pode sim, por favor. Não colho o que crescer. Ah, não, calma. É Levítico 25:25. Ah, 25, 25. Isso. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Bem, Amém. obrigada, tá? Valeu. Nesse contexto, eu acho que é nesse Uhum. contexto que fala, eles citam mais explicitamente assim, falar o irmão, o tio, o primo, o parente do primo, sei lá. Ele vai citando parentes mais próximos, uma proximidade maior, proximidade menor. Sim. E é interessante porque aqui ele está falando, né, nesse versículo 25 de Levítico 25, fala sobre bens, sobre propriedades.
Mas essa lei acaba valendo também para o levirato, como a gente vê Noemi falando com Ruth. Essa relação, né, de parente mais próximo, aliás, como Boaz fala para Ruth, quer dizer. Existe essa relação também valendo para o levirato. Não podemos seguir? Vamos ver se eles estão Estão terminando anotando, aí, sim. né? Sim. Vamos lá. Uhum. Bem, então, vou passar aqui, tá, gente? É isso. Bom, vamos lá. Identificar os termos principais. Então, pessoal, o que a gente pensou? A gente, conforme a gente foi lendo, né, a gente dividiu esse texto em 3 partes, que acontecem, vamos dizer assim, em 3 cenários. Então, o primeiro cenário, né, primeiro ambiente, vamos por assim, não cenário de situação boa, ruim, é o ambiente mesmo, tá? Então, o primeiro foi na casa de Noemi, na casinha dela. Olha lá a casinha dela. Aí depois, então, dos versos 1 ao 6, né? Aí depois na eira de Boaz, do 7 ao 15. E aí, a Tadã! Eira? Eis a eira, grande, cheia de cevada. Aí eu não sei se é cevada, mas Ninguém tudo bem. sabe o que é, mas algum grão tem aí, né? E depois, pessoal, de novo na casa de Noemi, do 16 ao 18, tá bom? Então a gente fez isso porque nós achamos que ficava mais didático. Colocar os lugares onde aconteceram lá os fatos. Então, em primeiro lugar, né, na casa da Noemi, a gente. Opa, Ai, ficou errado. ficou, mas tudo Mas tudo bem. bem. Vai aparecer tudo aí. Tá, gente, deixa assim mesmo e vamos seguindo, né? Era para ter uma surpresinha pra gente falando e aparecendo, mas tudo bem. Então vamos lá, sem surpresas. Então, a gente vê no 1, em Ruth 3:1, né? Que a Noemi fala para Ruth: tenho que procurar. Obrigada. Tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Ou seja, ela queria que a Ruth encontrasse um marido. E aí tudo bem. Então aí a gente vê a questão do lar seguro, da felicidade, né? Um cuidado, né? Cuidado de Noemi com a Ruth. Aí, depois, a gente vê também, né? Que a Noemi, quando ela fala de procurar um lar seguro para sua felicidade, ela explica o que a Ruth tinha que fazer. Então, ela ensina sobre a lei do Senhor, bom, sobre a lei, principalmente do resgate, né, do resgatador, e fala o que a Ruth tinha que fazer, né? Aí, beleza. Aí, então, a gente vê que a Ruth, que era uma pessoa inteligente, que era uma pessoa de Deus, ela seguiu o conselho lá da sogra dela. E ela fez tudo o que a sogra tinha lhe recomendado. Aí, beleza. Aí a Ruth, então, ela já se arruma, tal, fica bonitinha, coloca uma roupa, deixa as roupas de viúva, né? E põe umas roupas, outras roupas, e para mostrar também que ela não estava em luto e coisa assim. Aí ela vai para a eira de Boaz.
Na ira de Boaz, ela segue ali o que a Noemi falou para ela, olha, quando você for lá, ele já comeu bastante, bebeu bastante, tá feliz, tá dormindo, você vai, descobre os pés dele e deita, e se deita lá. E aí foi o que ela fez, Ruth descobriu os pés dele e deitou-se, né? E aí ela fala depois, quando ele acorda ali, meio assustado, né? Aí ela fala, estenda a sua capa sobre a sua serva. E aí, então, a gente vê lá que Ruth, ela segue o plano, né? E que ela... E aí depois o Boaz, ele fala uma coisa muito legal, né? Opa, Só uma coisa pode antes. falar. Vamos lá. Gente, Uhum. Ruth descobriu os pés do Boaz. E Isso. depois ela fala, estenda a sua capa sobre a sua serva. Uhum. O que vocês acham que isso significa? Assuma. Uhum. Muito bom. Mais alguma questão aí, gente? Mais alguma sugestão? Alguma explicação um pouco mais... Porque é um... É uma coisa meio assim, mas é que tá dando a entender, pessoal, que Não, ela... calma. Deixa eles falarem. Hum. Ou se vocês não conseguirem nem imaginar ideias. Porque assim, a gente lê o texto. A historinha a gente consegue entender, a gente consegue visualizar. Boaz tá lá deitado, coberto, daí vem uma mulher, descobre o pé dele, o cara acorda com frio no pé. Ah, meu Deus, tem uma mulher no meu pé. E a mulher fala, ah, não, cobre-me, me cobre porque você é resgatador, estenda essa capa sobre a sua serva. Assim, isso, Boaz pegou o sentido na hora. A Ruth falou isso, ele pegou. Agora, isso fica claro pra gente de uma vez só, assim? Não. Não. A verdade é meio assim, a gente vai ver um pouco diferente da nossa cultura, né? Então, mas é por isso que a gente tem que discutir. A gente tá numa aula de escola bíblica e a gente tem que pegar esses pontos para conseguir dar uma... Não que a gente vai fazer a mesma coisa, né? Uma coisa não tem a ver com outra, né? Diga, pastor. Se a gente analisar de verdade, a gente vai ver o seguinte: desde sempre as mulheres foram chamadas pelos nomes dos seus pais e depois dos seus maridos. Então, quando o marido dela morreu, ela ficou sem nome. Ficou sem nome. Então, o resgate quer dizer isso, que ele pegou ela de volta e deu o nome dele para ela. Entendeu? Ela não ficou sem nome, porque ela tinha ficado sem nome, que o marido morreu e as mulheres são chamadas... Até hoje é assim, quando a gente casa, geralmente põe a mulher, né? A mulher leva o sobrenome do marido, que é o nome do marido, da família do marido. Então é pertinente sim hoje. Continua a mesma coisa assim, né? E espiritualmente isso é muito importante porque ela se deitar aos pés de Jesus é o que Maria fez aos pés, se sentar aos pés de Boaz é a mesma coisa que Maria fez aos pés de Jesus. E ele resgatou. Aí a gente toma o nome de Jesus. Amém. Eu entrei na aula toda aí, né? Perdão. Não, mas tá excelente. Obrigada. Eu acho que essa questão do nome a gente não ia citar. Não. É E uma coisa nem a legal. gente... Agora, a questão da capa, eu acho que envolve muito essa questão realmente de... uma proteção que passa a abranger Ruth, né? Boaz estava ali fechadinho na dele, Ruth abre uma brecha, né, na cobertura ali, na capa e pede, eu quero que essa capa também chegue até mim. Me cobre. Então, pensando mesmo nessa questão da família, né? Fazer parte da família. Sim. Você ia comentar alguma coisa também, Lina? Não, acho que já falaram já. Posso pôr só mais um pouquinho de sal? Claro. O cego, o Bartimeu, quando Jesus chamou ele para ir lá, que tinha ouvido o clamor dele, ele lançou para cima a sua capa de cegueira para tomar a capa de Jesus, que ele sabia que Jesus ia colocar a capa dele.
Lembra do cego Bartimeu? Clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele falou, ó, filho, tem ânimo, ele te chamou, ele jogou a capa dele pro alto, jogou fora a capa dele de cegueira e foi até Jesus, para pegar outra capa. Amém. Amém. Porque a capa é uma autoridade sobre a pessoa. Uhum. Eu acho que nesse sentido é que a gente vê, né? Eu estendo a capa sobre a sua serva como sendo Ruth querendo entrar debaixo da autoridade, não só debaixo da autoridade, mas essa autoridade familiar, né? Uhum. Pode continuar. Bom, e aí então, o Boaz, ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele fala assim, esses seus gestos de bondade é ainda maior do que o primeiro, né? E qual que foi o primeiro? O primeiro foi lá cuidar da sogra, né? Porque ela poderia não ter feito isso, Como a órfã não fez. como a órfã não fez, porque ela não tinha obrigação. Até mesmo de... Porque não era parente, né? Era uma parente por casamento, né? Estrangeira, né? Outro povo. Exato. E qual que foi o outro gesto de bondade? Esse, né? Esse gesto de bondade foi o gesto de querer continuar a família do Elimeleque, porque não era a família dela, né? Assim, como que eu posso dizer assim? Já não tinha mais relação, né? Na verdade, era continuar a família de Elimeleque, do Elimeleque, Malom. do Malom, né? Então, e dessa forma, ela também estava honrando, era uma forma também de honrar a Noemi. E então, ele fala isso, né? Aí, mas não fala mais uma coisa? Não, acho que não. É isso mesmo. Tá. E aí, então, gente, a gente volta pra casinha. Ah, não, daqui tem o farei por você tudo que me pedir. Opa, isso. E aí ele fala, farei por você tudo que me pedir, que é a questão ali, né, do resgate. E aí, então, ele tem essa decisão ali. Só uma questão aqui que a gente vai ver. Farei por você tudo que me pedir. Calma aí, gente. Ele fala isso, né? Ele fala também no 12, uma questão importante. Que ele fala, mas tem um outro que tá na minha frente ali, na listinha lá dos resgatadores, né? Então, tinha uma pessoa, um homem que estava na frente dele. Só que ele fala isso, dando a intenção, né? Mostrando a intenção de que ele faria ali, ele seria proativo. Ele faria o que ela estava fazendo, ele não ia deixar para depois. Ia ser prioritário para ele, essa questão. E ele dá um sinal, né? Ele dá lá 6 medidas de cevada para Ruth. Isso. Como um sinal de que ele ia fazer aquilo logo. Exatamente. Isso é até uma mensagem não só para Ruth, mas também para Noemi. Isso. Que a gente vai ver agora nos versículos 16 e 18, né? Isso. Aí então, gente, aí a Ruth vai para casa da Noemi. Aí ela lhe conta tudo. Ela faz um relatório completo do que aconteceu, né? E aí então, acontece, na verdade, vamos dizer assim, que o fato se cumpre nesse momento ali, né? Que realmente a Ruth volta com um monte de coisa nas mãos, que foi um recado para Noemi, para que ela esperasse que ele estava cuidando das coisas, que ele estava ali acertando a situação. Se não volte para sua sogra de mãos vazias é muito sugestivo. Isso. Aí então, o momento de descansar. Agora, espere, minha filha. Então, que foi o que a Noemi falou para ele, porque a Ruth já tinha feito tudo. Ela já tinha demonstrado interesse, ela já tinha feito tudo que ela deveria fazer. Agora ela deveria esperar em Deus. É isso.
Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Seguimos? Pode seguir, pessoal? Ele só colocou aqui Ah, ninguém deve saber. esquecemos. O ninguém deve saber por isso disso. Mas tá ótimo. É, por isso que A gente ninguém já deve comentou. saber mesmo, né? Porque nem apareceu, né? Porque ninguém devia saber, né? Não, mas tudo bem, a gente chegou a comentar um pouco disso. Beleza. Identificar o ponto crucial. Quer falar? Ah, Eu posso falar. 15 minutinhos. Tá, eu vou ser rapidinho. Então, bom, gente, o ponto crucial é a... Eu acho que antes vamos fazer de novo mais ou menos o mesmo disclaimer, né? A mesma coisa que a gente falou nas outras aulas. Daria pra gente pegar várias palavras para resumir esse capítulo. Isso. Mas a gente começou a pensar e a refletir, né, em todas essas coisas assim. E daí a frase de Boaz que fala sobre bondade, né? Fala sobre o gesto da Ruth acabou chamando mais a atenção da gente, né? É. Então, gente, a bondade, tá? Então, por quê? Então, a gente viu, primeiro, na verdade, em tudo, eu vou pôr a bondade de Deus, né? Porque Deus foi guiando tudo. Então, assim, as coincidências, tudo, né? E tudo foi caminhando ali, porque quando a Ruth fala do Boaz, aí a Noemi vê que ele é resgatador, ele já comenta com ela já comenta com a Ruth o que ela deveria fazer, e aí então a Ruth faz, né? Então Deus ele faz ali tudo certinho ali, ele já tem um plano ali determinado e ele faz com que tudo dê certo. Então, essa é a bondade do Senhor. E depois, a segunda parte é a bondade de Ruth para com a família de Elimeleque, né? Então, ali Elimeleque, o Malom, a Noemi, né? E porque ela foi bondosa também. Ela poderia ter escolhido outros mais jovens. Poderia ter ficado em Moab. Poderia ter ficado em Moab. Mas ela, vamos dizer assim, se sujeitou porque ela amava a Noemi. E amava Deus. E amava Deus. Porque ela viu uma diferença, né? E na vida de Noemi. Aí, a gente também vê ali também a bondade de Boaz. Também para com Ruth e para com Noemi. Porque ele sempre estava pronto a agir e pronto a ajudar. E pronto, ele teve um cuidado de não expor a Ruth, um cuidado de falar, olha, calma que eu estou vendo as questões ali. Então ele deu ali um suporte a elas. Então ele foi bondoso também. Amém. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Não, então a gente pode seguir. Amém. Bom, vamos como ver Cristo no texto, nesse texto, num texto que a gente tem pés descobertos, 6 medidas de cevada sendo dadas e um descanse. A gente foi nesse capítulo mais ou menos na mesma linha que a gente estava indo, que a gente foi na aula anterior. E na aula que vem a gente vai ver também, como é uma continuação direta, né, do texto, também vai ser mais ou menos a mesma coisa. Mas a gente vê, né, que na sua bondade, né, Jesus ele encaminha o resgate de Ruth por Boaz. Então,
Jesus, ele é extremamente bondoso e cuidadoso com Noemi, com Ruth, especialmente com Ruth, né? Nesse caso, né? E ele encaminha esse resgate, né? Então, ele coloca no coração de Noemi essa ideia do resgate, coloca no coração de Ruth um coração submisso e obediente Amém. a Deus e a Noemi também. Sim. Coloca no coração de Boaz um desejo para fazer isso acontecer. E daí a gente vai ver a continuação na aula que vem, se Deus quiser. Amém. E é legal porque isso daqui a gente tem uma relação direta com algo que o próprio Jesus fez por nós, né? Porque na sua bondade Jesus resgatou a sua noiva do domínio das trevas. Sim. Amém. Então, essa mesma ideia de resgate que a gente vê com Ruth ali, a gente vê com a gente, né? A gente sendo resgatado Obrigada, Deus. por Jesus. Então, é legal a gente conseguir também vislumbrar, né, olhar nessa historinha do Antigo Testamento, digamos assim, algo que aponta para algo muito maior que aconteceu no futuro, no caso, o resgate de Jesus. O resgate da noiva de Jesus, né, que é a igreja, Amém. Amém. que Jesus resgatou com seu próprio sangue. Amém. E por fim, para finalizar, temos poucos minutos, 10 minutinhos, Não, vai então dar vamos tempo. fazer uns 5 minutinhos aqui da aplicação e depois mais uns minutinhos de oração e vai dar para dizer tchau dessa vez. É. Então obedeça a voz do Senhor. A gente levantou aqui alguns pontos, algumas coisas são bem diretas, bem fáceis da gente tirar do texto, outras a gente tem que pensar um pouquinho e tem algumas implicações também, né? Primeira, bem direta, né? A gente vê Noemi cuidando de Ruth. Ruth cuidando de Noemi, Noemi pensando no bem de Ruth, se preocupando, né, com o bem dela. E aqui a pergunta é direta, né? Eu tenho me preocupado com o bem de quem está à minha volta, especialmente de familiares, né? Que a gente está num contexto familiar aqui da história, mas isso também vale para outros contextos, mas é bom a gente pensar nessa parte familiar. Eu tenho me preocupado com o bem dos meus pais, dos meus filhos, dos meus irmãos, tio, primo, avô, sobrinho, neto, e assim vai. Uhum. Familiar, parentes, né? Em suma. É toda essa. Toda essa esfera, né? Familiar. Uhum. Segundo, uma coisa importante, né? Noemi dá uma dica genial para Ruth. É um conselho precioso que mudou a vida de Ruth. E eu tenho dado atenção a bons conselhos. A gente tem que entender que Deus fala assim com a gente, né? Deus pode usar pessoas, né, para sugerir coisas pra gente que são coisas que vão mudar a nossa vida. E é bom que a gente esteja atento, né? Amém. E claro, a gente não pode ficar travado esperando por um conselho de alguém para agir. Mas a gente tem que reconhecer que conselhos bons vêm e que Deus pode estar falando com a gente por por essa forma, né? Isso. Amém. Amém. É verdade. E por fim, Noemi fala para Ruth: Olha, Ruth, você já fez o que tinha para fazer, agora descansa. Uhum. Porque o Boaz vai fazer agora o que tem para fazer e logo você já vai saber o resultado. E agora, essa frase aqui, essa última pergunta é muito importante, né? Eu tenho seguido o princípio do descanso do Senhor? Eu tenho descansado nele? Porque tem coisas que a gente tem que fazer. Tem coisa que está na nossa mão e a gente vai lá e tem que fazer. Como a gente viu na aula passada da diligência, né? A gente tem visto isso em alguns cultos também, né? Uhum. Mas depois que a gente faz, a gente tem que descansar. A gente faz o que está na nossa mão para fazer, a gente descansa no Senhor. Amém. Amém? Amém.
Amém, Jesus. Bom, tá, então, finalizar a aula. Olha só. A gente vai terminar antes do relógio tocar. Vamos lá, temos quantos minutos aqui? 6 minutos, ótimo. Ei. Então, aula que vem, Ruth 4. Por favor, gente, leiam o capítulo 4 para a aula que vem. Aí. O que mais que temos para falar? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Pastor, pode falar. Jesus cuidando de tudo e de todos, né? A gente não pode esquecer que Boaz já tinha uns 80 anos. Ele era rico, ele tinha todas as coisas, só que ele não tinha mulher, ele não tinha filhos, ele não tinha nada. Ele também era uma pessoa sozinha, que também iria morrer. O nome dele também iria morrer. Como o de Elimelec morreu, né? Verdade. Morreu. E aí, com isso, com Ruth, o nome dele se manteve. Amém, verdade. É. Glória a Deus. Deus também foi muito bondoso com Boaz. É. Sempre, Jesus é bondoso com tudo e com todos, cuidando de tudo. Amém. Vou até marcar isso aqui, porque foi muito bom. Dá pra descansar. Para com Ruth Boaz. O nome dele. Primeira vez. Legal. E mais algum comentário, gente? Mais alguma questão? Podemos fazer uma oração breve para finalizar? Uhum. Pode ir, Aline, por favor. Sim. Senhor, obrigada por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajudou, né? Nos instruiu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de tudo. O Senhor cuida de todas as pessoas. E nós sabemos que os seus planos, eles são, já estão pré-estabelecidos pelo Senhor. E o Senhor tem tudo em tuas mãos. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos porque nós sabemos que nós podemos sim fazer aquilo que nós devemos fazer, né? Aquilo que o Senhor nos confiou. Mas também nós cremos que nós podemos descansar em Ti. Então, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abençoe a nossa semana. Que seja uma semana de vitória na Tua presença. Que o Senhor nos livre de todo o mal. E que o Senhor nos ajude a lermos a Tua palavra e a buscarmos sempre, sempre em oração os Teus conselhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, é isso, gente. Amém. Conseguimos acabar a aula a tempo. Ei! Obrigado mesmo.